Olá a todos e todas. Está começando a segunda edição do programa Literatura Vita, que é um projeto que visa entrevistar servidores aqui do IF sobre obra literária e o impacto que ela tem na vida dessas pessoas. A obra escolhida de hoje é o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que foi publicado em 1945. O entrevistado é o professor aqui do Instituto Federal, Arlen Macedo de Mello. Ele é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IFPB, especialista em Metodologia do Ensino pela ISEC e mestre em Engenharia de Software pela CESA School. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença e já começar iniciando o debate sobre o livro, perguntando por qual motivo você escolheu essa obra e por que você indicaria essa leitura. Ok. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando. Obrigado pelo convite, pessoal de letras, professor Beltrão, coordenador, e todos os demais presentes aqui, alunos e o pessoal de sistemas também, que estão incluídos, Eu digo agora que esses cursos são cursos irmãos, que só tinha o curso de sistemas à noite, agora tem também o curso de letras, Então, projetos aí são bem-vindos. E achei muito importante, assim, alguém de sistemas estar participando, Porque é até uma visão diferente de um não especialista em literatura, mas debater sobre qual foi o impacto, como é o caso dessa primeira pergunta, Porque eu escolhi, é muito importante. Mas hoje, antes de responder a pergunta, só lembrar que hoje é dia do professor, E gostaria de citar aqui rapidinho um texto para homenagear os professores, todos os meus colegas e também os alunos que talvez já sejam professores ou vão ser, Então vamos lá, falar aqui um textinho do Jô Soares. Acho que muitos até já viram esse texto, é muito replicado aí nas redes sociais, mas eu gostaria de ler aqui, que é o nosso dia a dia. O material escolar mais barato que existe na praça é o professor. É jovem, não tem experiência. É velho, está superado. Não tem automóvel, é um pobre coitado. Tem automóvel, principalmente se for de Beltrão, chora de barriga cheia. Fala em voz alta, vive gritando. Fala em tom normal, ninguém escuta. Não falta à escola é um adesivo. Precisa faltar é um turista. Conversa com os outros professores, está malhando nos alunos. Não conversa é um desligado. Dá muita matéria, não tem dó. Dá pouca matéria, não prepara os alunos. Brinca com a turma, é metido a engraçado. Não brinca com a turma, é um chato. Chama a atenção, é um grosso. Não chama a atenção, não se sabe impor. Não sabe se impor. A prova é longa, não dá tempo. A prova é curta, tira as hipóteses do aluno. Escreve pouco, não explica. Explica muito, o caderno não tem nada. Fala corretamente, ninguém entende. Fala a língua do aluno, não tem vocabulário. Exige, é rude. Elogia, é parvo. O aluno é retido, é perseguição. O aluno é aprovado, deitou água benta. O professor está sempre errado, mas conseguiu ler até aqui, agradeça a ele. É um texto de Jô Soares, e com isso, dou parabéns a todos os professores hoje pelo seu dia. Então, esse é o nosso dia a dia, quem nunca passou por essas situações. Mas vamos lá, Isabel, começando aqui com a pergunta, Por que eu escolhi esse livro? Por que eu indicaria esse livro? Bom, minha gente, primeiro, esse livro, assim, eu me interessei por esse livro de literatura não técnica, de uma forma geral, Quando eu me vi, assim, muito tecnicista. Aquela história de só estudar coisas técnicas, Eu sou da área técnica, sou da área de programação, dou aula no curso de sistemas. E, assim, eu comecei a me perceber com essa carência, de assuntos diversos e que impactam profundamente nossa vida. Principalmente a questão da revolução, das revoluções, que tem esse título, A Revolução dos Bichos. E esse é um assunto que impacta profundamente cada um de nós. Tudo que nós vivemos hoje, o que nós estudamos, a situação econômica do país, tudo isso tem a ver com revoluções, Aí a pessoa falava muito, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Reforma Educacional Francesa, e meio que eu ficava aéreo assim, Eu lia muito, mas como eu disse, eu lia muito coisa técnica. E aí eu me vi com essa necessidade de ler coisas mais profundas, Coisas não técnicas.
E aí foi onde eu me tornei parceiro da Amazon Books, né? Quase todo mês eu compro uma agora e leio, e esse foi o meu preferido até hoje, né? De literatura não técnica. Então, esse livro sobre revolução, se a gente for pensar, a revolução, como eu falei, impacta todos nós. Então, por isso que eu escolhi por conta do tema. Primeiro ponto é por conta do tema, né? A revolução. Então, se você for olhar, a Revolução Francesa, a reforma educacional francesa, impacta hoje na forma que nós estudamos, os cursos que nós temos, tudo isso tem a ver. Pega, por exemplo, um país como o Irã, olha o Irã antes e depois da Revolução Islâmica. Então, tudo que eles vivem lá, né, o que eles estudam, até as tecnologias que eles têm, que eles usam, que eles desenvolvem, tem a ver com uma revolução, né, que eles tiveram, que foi a Revolução Islâmica lá no Irã. Aí você pensa, a revolução é coisa do passado, principalmente desse porte, né? Não, olha para a atualidade aí, as revoluções que estão acontecendo. E aquela coisa, não tem história de ser imparcial numa revolução, inclusive isso é retratado no livro, né? Existem os que são a favor daquela ideia, os que são contra. Aí você pode pensar, aí não tem os imparciais, os que estão em cima do muro, que nem são a favor nem contra, acabam sendo a favor, né? É isso que o livro fala. Tem um personagem, inclusive, que é o Benjamin, que é um burro, né? Inclusive ele, ironicamente, que ele fica cético e tal, ele diz, não, eu não quero saber disso aí que está acontecendo, ele acha que não é capaz de mudar nada. Então eu vivi assim, querendo me engajar melhor, e esse assim, caiu como uma luva, esse livro, né? Não julguem o livro pela capa, é muito interessante mesmo, esse livro é um clássico internacional, né? É assim uma leitura que eu considero que obrigatória, né? Ou quase obrigatória, e impactou demais na minha vida, e por isso que eu recomendo, por conta do título, né? Do tema, do assunto, revolução. Então aqui versa sobre liberdade, sobre economia, sobre guerra, né? Sobre governo, que é uma coisa que está muito em pauta atualmente, tudo isso, revoluções, né? Enfim, e liberdade, que é uma coisa essencial para o ser humano, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, tudo isso é tratado nesse livro aqui de uma forma bem simples. É o segundo ponto que eu queria chegar. Por que eu escolhi esse livro? Ele é um livro pequeno, minha gente, tem pouco mais de 100 páginas, mas ele consegue mostrar tudo que ele se propõe a mostrar, né? Que é um regime totalitarista. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a história, mas assim, o tema foi essencial, revolução, e dentro de revolução esses outros subtemas que eu falei, né? E a facilidade de ler e entender é muito grande. Até o autor, ele tem um pós-fácil aqui, o George, que ele fala que buscou escrever um livro de fácil entendimento, né? De fácil leitura e de fácil tradução também. Ele é traduzido em quase todas as línguas e ele é muito fácil também de entender e traduzir. Então, essa é a minha escolha, por isso que eu recomendo, certo? Esse livro aqui, para todo mundo, quem não é da área, quem é da área de sistemas, de qualquer área, quem não é especialista, recomendadíssimo. A gente sabe que grande parte das obras que a gente lê vai nos impactar de alguma forma, seja para construir uma ideia ou para construir um pensamento, né? De que forma esse livro lhe impactou, tanto profissionalmente falando, como pessoalmente? Pronto. Eu acredito que esse livro impactou, né? Mudou realmente minha forma de pensar de duas formas. Primeiro, a forma de pensar em relação às revoluções, né? Principalmente essas revoluções mais modernas. Revolução do modelo de trabalho, começou com a Revolução Industrial ali, dessas revoluções modernas que impactam, né, no nosso dia a dia. Mais recente, a revolução da informação, da tecnologia, que é uma coisa que eu trabalho diretamente, que acabou impactando em outras coisas, como na relação de empregado e empregador, né, nas relações de trabalho de forma geral. Tem até alguns termos que o pessoal usa, por exemplo, uberização, né? A tecnologia é só um meio, mas esse desejo já existia, né? Ou essa vontade, muitas vezes, de precarizar o trabalho, sempre existiu. A tecnologia é só um meio que a gente trabalha, né? Eu e os colegas aqui de sistemas, os alunos, a gente trabalha muito nesse meio. Mas a tecnologia viabilizou, por exemplo, a criação do Uber, que é até usado esse termo uberização, para representar a precarização do trabalho. O cara trabalhar sem nenhum vínculo, né, sem carteira assinada, sem saber quanto vai ganhar, enfim. Então foi a primeira coisa que impactou, foi pensar
nessas revoluções modernas, que, como eu falei, estão sempre acontecendo. A revolução não é coisa do passado. Você pensar a revolução, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa, não, minha gente. Nesse momento tem revoluções acontecendo e tem outras para acontecer, como se prega, né? Robson não está aqui, mas é da área de inteligência artificial e robótica. Acho que vai ter até um outro tema, né? Que vai ser esse. Mas comentam que a próxima revolução pode ser uma revolução da robótica e da inteligência artificial. Né? A gente pode até estar vendo um pouco nessa guerra, que parte dessa guerra, vocês estão vendo, está sendo combatido por drones, né? São robôs autônomos, inteligentes lá, que vão lá, acertam um alvo e voltam para a base. Então já é, de certa forma, uma parte dessa revolução. Então, uma das coisas que impactou, né, foi essa questão da revolução na minha carreira. Então, pensar a tecnologia não só como tecnologia, não ser um mero profissional tecnicista. Eu só sei programar, beleza, mas para que servem esses sistemas que tu está criando, que tu ensina os alunos a criar e tal? Qual o impacto desse sistema que vocês estão criando na sociedade? Né? É um sistema de transporte que vai impactar de que forma? Como o Uber. É um sistema de transmissão de rede social que vai impactar nas relações das pessoas para o bem ou para o mal, né? Tem muito essa questão da gente dar juízo de valor a isso que a gente criar aí um aplicativo que faz tal coisa, isso é bom ou é ruim? Já a gente fala sobre isso, nessa questão também do cancelamento, do juízo que é dado nas redes também. Então impactou na minha carreira dessa forma, o primeiro ponto, né? E no segundo ponto, foi o produto, o livro, olhando do ponto de vista do autor, certo? O autor, ele foi um gênio, né? Esse autor aqui, ele foi genial em produzir esse livro, minha gente. Se a gente olhar o contexto que ele viveu, o cara viveu ali, ele participou da Guerra Civil Espanhola, né? Depois voltou para a Inglaterra e tal, e presenciou grande parte da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Russa antes, né? Ali nos anos 20, 30 e tal. Então ele tem um arcabouço muito grande, esse autor, e possibilitou ele escrever um livro fácil como esse. Então, que é o que nos faz pensar como professor. Eu tenho que transmitir minha mensagem de uma forma fácil. Não adianta eu falar aqui em termos de tecnologia, não sei o quê, e ninguém entender. Eu acabei não cumprindo minha missão se eu fizer isso. Mas se eu falar de uma forma que a minha mensagem chegue nos alunos e eu consiga transmitir minha mensagem, eu terei cumprido minha missão. E o autor, ele consegue cumprir demais a missão dele, né? Esse livro aqui virou um clássico mundial, foi usado como texto de propaganda pelos Estados Unidos. Enfim, foi um gênio o autor, e eu também impactou minha vida dessa forma, a querer ter um pouco a genialidade, nem que seja uma pequena porcentagem da genialidade desse autor. A próxima pergunta seria: a obra, ela não tem um narrador representante pelo autor, mas eu queria saber se você tem um personagem preferido e por qual motivo ele seria seu preferido. Pronto. Tem um personagem preferido, né, que seria o Porco Napoleão, não, Bola de Neve. Ele era assim, não é um pouco polêmico falar que é o personagem preferido, não que eu queira ser ele, né? Ele faz parte da Revolução e tal, mas assim, ele era mais convicto do que ele pensava, né? Apesar de algumas coisas que ele pensava ser errado, mas ele fazia, você percebia, meio por convicção. Teve uma hora que ele disse: isso aqui vai ser melhor para vocês. Mas o Napoleão dizia: não, essa outra coisa aqui. Então teve uma hora que teve uma confusão entre eles, né? E o Bola de Neve não voltou atrás para agradar. Em certo momento ele abriu mão daquelas discussões para não perder, porque Napoleão era mais forte, mais poderoso, né? E acaba que o Bola de Neve, por estar convicto ali nas decisões dele, ele acaba sendo penalizado. A gente vai ver isso depois, né? Que é uma coisa, modus operandi dos regimes totalitários, que é eliminar os opositores. Então ele acaba sendo eliminado pelo Napoleão, mas assim, foi por uma causa que ele acreditava ser verdadeira, né? Apesar de muitas coisas que ele defendesse fosse errada, mas eu acho um personagem bem interessante. Voltando a falar um pouco sobre personagens, eu queria te perguntar sobre Napoleão, que era o porco ditador, né? Aí, Napoleão, ele, de uma certa forma, implantava a ditadura diferente do Major, que foi quem deu início à Revolução, né? Aí eu queria te perguntar até que ponto o Napoleão se desviou disso que a gente
compreendeu do ensinamento do Major. Pronto. Exato. Seria interessante nesse momento citar um pouquinho da história do livro aqui, para a gente entender esse contexto, né? Principalmente para quem não leu. O livro, minha gente, ele está no formato de fábula, né? Acho que todos nós, quando crianças, gostávamos disso, de historinhas. E o autor ele foi gênio também em escolher uma fábula, né? Ele fez uma sátira no formato de uma fábula que usa realmente animais que falam, que pensam, né? Todo mundo já leu historinha de fábula. A fábula da formiga e do gafanhoto, do trabalhador e do preguiçoso, não sei o quê, né? Então, e ele usou animais que eram muito comuns na Inglaterra, principalmente naquela região, no interior. Todo mundo sabia que o cavalo era um animal trabalhador, né? Todo mundo sabia que o porco era um animal assim mais rude, que quer mandar e tal. Todo mundo sabe que as ovelhas seguem, são meio assim, que ele chama de imbecis, que ele chama, né? São meio paradinhas assim, ficam só ali paradas, não interagem muito e seguem cegamente um líder, né? É isso que ele tenta representar. Então o livro, ele tenta representar essas figuras históricas da Revolução Russa, que acabou prometendo boas coisas, mas que se desvirtuou. Como assim, né? Então o porco... deixa eu falar um pouquinho da história aqui rapidinho, 4 minutinhos eu acho que eu consigo sintetizar aqui para contextualizar, para chegar na resposta, né? O livro A Revolução dos Bichos conta a história de uma fazenda. Imagina uma fazenda lá na Inglaterra, que tinha vários bichos, né? Tinha cavalo, tinha vaca, tinha ovelha, tinha galinha, cachorro, etc. Uma fazenda comum. E que tinha um dono chamado Sr. Jones, né? E que em certo período o Sr. Jones se descuidou um pouco, teve uma crise financeira por contas, né? Ele tinha dívidas pessoais e começou a beber, né? Se tornou alcoólatra. E em alguns dias ele se descuidou ali no manejo da fazenda. Ele deixou faltar, teve um dia que ele deixou faltar comida de manhã, tá? Os bichos ficaram ali com fome num dia e ele ficou meio descuidado, né? Em alguns dias. E os bichos começaram a se revoltar, tá certo? E aí tinha um porco major, que era um porco ancião, um porco mais velho da fazenda, né? O animal mais velho da fazenda, e ele era como uma espécie de sábio da fazenda ali. Aí ele reuniu todos os animais à noite no celeiro e ele bolou assim, ele teve uma ideia, né? Que é representando, então esse porco major era como se fosse Lenin, com seu pensamento socialista ali, com os ideais e tal. Então representa o Lenin. E aí ele fez Ele repassou essa ideia à noite, na calada da noite, quando o Sr. Jones estava dormindo, ele reuniu os animais e disse aqui, ó, deixa eu ver se eu leio esse trecho aqui rapidinho para vocês. Pronto, discurso do porco aqui, o sábio major. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não oferece condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, usando até um termo, né? Camaradas, era usado lá na Revolução Russa. 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom. Ela pode dar alimento em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos no conforto e com uma dignidade que agora estão além de nossa imaginação. Por que então permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos? Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Então, era esse um dos ideais que ele quis representar aqui, né, do socialismo ali da Rússia, o pensamento de que a classe trabalhadora sofre muito e tem um grupinho, né, que recebe mais. Era essa a indignação do porco, né, do major, que representava Lenin com seus ideais, vamos dizer assim, os primeiros ideais ali que foram representados, que a gente vai ver depois que foi desvirtuado. É bem interessante que o autor ele não é capitalista. Olha que interessante. O autor é socialista e o livro é uma sátira a essa desvirtuação do regime, né? Que ele disse que não foi seguida à risca lá
Aí o que acontece? O porco-major morre depois. Esse que idealizou aqui o animalismo, né? O animalismo que é como se fosse o socialismo para os animais. E os outros porcos, Napoleão, Bola de Neve, Garganta e outros, foram os responsáveis por implantar o regime, dizendo, os animais estão sofrendo muito, trabalha, só come um pouquinho de ração e o humano fica com tudo e leva os ovos das galinhas para o supermercado, leva o leite e não nos dá leite, não nos dá ovos, não nos dá nada, né? Fica com tudo nosso e a gente só recebe um pouquinho, então nossa vida, ele dizia, é muito desgraçada. Ele dizia isso, né? Então o porco, Napoleão, representa Stalin, que foi o responsável por implantar depois de fato o regime, né? Lenin foi o pensador que idealizou Stalin, que é o Napoleão. E o que acontece? Esses animais tomam a fazenda, expulsam o dono, o ser humano, expulsam o Sr. Jones, né? E eles ficam responsáveis por implantar esse regime que a vida de todos os animais seria boa agora. Eles iam comer melhor, eles iam dormir melhor, né? E eles tinham melhores condições de vida, vamos dizer assim, que era o que o idealismo lá pregava. E iria tirar a figura do homem, que era um tirano. O homem era o culpado de tudo. Então é um reducionismo, né? Reduzir o problema a uma coisa só. Então o homem é o culpado de tudo. Ao que acontece, só que acaba desvirtuando. Ele diz que os animais sofriam por conta da tirania do homem, mas eles acabam sofrendo muito mais depois, não é isso? Eles ficam cheios de privilégios, que era o que eles mais diziam, eu tenho muito privilégio, o homem. Eles acabam tendo mais privilégios depois, porque eles passam a dormir na cama, né? Eles passam a beber leite, eles passam a fazer tudo do bom. E os animais passam a sofrer porque teve uma seca. A fazenda passou por uma crise depois, né? Aí o que é que eles disseram? Vamos cortar aqui a ração, vocês vão ter que comer menos. Mas é que tá, vocês vão ter que comer menos. Eles continuavam na boa, não faltava nada para eles, né? Então é aquela história lá representada. A tirania foi pior, por isso que o autor disse que desvirtuou, né, as ideias iniciais do porco-major. Morreu, os outros implantaram, mas não foi do jeito que o major tinha dito. Foi muito pior do que os animais passavam com o Sr. Jones, né? Então, a gente sabe, né, e para quem não leu, o livro ele é tipo uma denúncia sobre o que aconteceu na União Soviética, né, no período de um governo que foi o de Stalin, considerado por muitos como totalitarista. Só que é possível também, devido às relações de poder como elas se dão no livro, você associar também a outros governos totalitaristas que aconteceram ao longo da humanidade. Eu queria saber se dá para relacionar esse livro, na sua opinião, com a atualidade. Por exemplo, devido ao aumento das pautas reacionárias, e não só a nível de Brasil. Total, dá para relacionar com regimes hoje, com países, né? Inclusive, esse livro é proibido na China, né? Não sei se já liberaram ultimamente, mas na época que esse livro aqui foi traduzido e tal, recentemente, ele é proibido na China, na Coreia do Norte, né? Porque, assim, é um livro que critica também o comunismo lá da China. Aí eles não podem ler. Então, imagina, é uma censura, né? Então, a gente pensa, será que existe tentativa também no Brasil, recentemente, para... existe, né? A gente vê muito pessoal, não pode ler mais Paulo Freire, por exemplo. Então, tira Paulo Freire das bibliotecas, das escolas. E a gente quer isso. Paulo Freire é o autor mais citado do Brasil. Ele está nas universidades dos Estados Unidos lá. Então, não tem nada a ver ter um livro na biblioteca de Paulo Freire e automaticamente uma pessoa que lê seguir ele. Não é assim, é para conhecer as ideias de cada um, né? Então, tem que ter, não pode censurar assim. Esse livro não pode, aquele livro não pode, né? Não é crime você ler assim. Então, existem muitas essas pausas. Acho que a gente tem que estar como se diz, de orelha em pé. É isso que o livro também fala, que isso não é coisa do passado, é meio que cíclico, né? De vez em quando tentam fazer alguma coisa. Por exemplo, você vê em alguns países que eles tentam determinar tudo, né? Tentam determinar como se vestir, o que falar, o que é proibido. É um modus operandi de um regime totalitário. Proibir algumas coisas, definir como as pessoas devem se vestir. Você olha para o Irã, né? Está tendo até tentativas de revolta lá, que também é bem reprimido.
a definição de como as mulheres devem se vestir, até onde, se é até aqui, se sobrar um pouquinho, o que tem na cabeça, se descobrir um pouquinho, elas já são, né, recriminadas, são presas, e no caso lá, recentes, foram mortas, né? Aí estão tentando, assim, protestar, mas não conseguem, porque o regime reprime mesmo, né? Que aqui no livro tem a figura dos cachorros, que é o apoio do líder, né, do exército. Então, os cachorros no livro representam como se fosse o exército russo, que eram os fiscais, né? Ficavam olhando assim, tiver alguma coisa errada, a gente pega e tal. Os cachorros eram usados para reprimir. Então, acho que os regimes, eles nascem assim, definindo tudo. O nosso comportamento, o que pensar, né? Proíbem liberdade religiosa também, que é retratado no livro, tem a figura da religião representada pelo corvo. Aí o corvo passa um tempo fora, depois o corvo aparece. Tenta, né, representar a Igreja Ortodoxa Russa, que foi proibida e depois foi liberada. Então, a questão da repressão da liberdade de culto também. Então, é comum dos regimes tudo isso, todo esse tipo de determinação de comportamento, de religião, de tudo, né? Bem comum. Atualmente, vivemos a nova era da tecnologia e, com ela, vem os seus problemas, como, por exemplo, a era do cancelamento e a era da fake news. De que forma você associaria o livro a esse novo mundo contemporâneo tecnológico? Pronto. Demais, né? Fake news não é uma coisa antiga, não é uma coisa nova, aliás, é uma coisa antiga, né? Só mudou a forma de fazer, como nossa colega aqui, Clara, aludiu, né? Para esse momento da tecnologia e tal. Inclusive, o livro tem vários momentos aqui que é citado criação de fake news, né? Porque, por exemplo, o Napoleão, que era o líder ferrenho, tirano e tal, quando alguém discordava dele, ele precisava tomar alguma ação ali, normalmente eliminava a pessoa, expulsava da fazenda, né? Ou matava mesmo. E ele tinha que inventar uma história para justificar aquilo que ele fez. Porque nas leis que eles mesmos criaram, dizia que um animal não podia matar outro, né? Aí, o que acontece? Ele teve que matar alguns que eram contrários à ideia dele. Porque ele não consegue conviver com o contrário, com o contraditório. Que é isso que nós estamos vivendo hoje, que alguém pensa diferente de nós, a gente quer logo eliminar aquela pessoa, né? E ele inventava ali uma fake news, dizia, não, que o Bola de Neve se aliou com um fazendeiro vizinho, e ele agora é um traidor, né? E ele inventava toda uma narrativa para justificar porque é que ele tinha matado, porque é que ele tinha expulsado lá. Então, hoje, com a internet, com as redes sociais, né? Essa atividade de fake news, como o Leandro Carnal diz, ela está só mais capilarizada. Como assim? Porque praticamente qualquer um pode gerar fake news hoje, pode produzir, né? Não precisa ser dono de um canal de televisão, de uma rádio hoje para poder criar essas fake news. Eu não preciso ter um jornal. Eu vou lá na minha rede social, elaboro um banner, né? Vou lá no programinha Canvas, elaboro um banner e começa a espalhar, mando para um grupo e tal, e aquilo é como uma bola de neve, né? Vai crescendo, de repente, como diz a música do Engenheiro do Havaí, quem mente antes diz a verdade. Então, aquela mentira passa a ser verdade, porque todo mundo está dizendo que sim, que sim. Então, no livro, essas fake news também são retratadas assim, bem claramente para justificar, né? Para ele conseguir o objetivo dele, para ninguém atrapalhar, e ele criava essas fake news, né? E a cultura do cancelamento também. Quem andasse fora da linha, questão do politicamente correto, no livro, o que é que acontece? Ele mandava os cachorros eliminar. Então, hoje, quem não é perfeito, assim, o pessoal tem os fiscais de internet. Eita, fulano cometeu um errinho ali, disse uma coisa, cancela essa pessoa, tal, porque ela é do outro lado, ela é contra, ela não pensa igual a nós. Muita gente não está conseguindo conviver com o contraditório, com o diverso, né, de forma geral. E isso é antigo, mas hoje a tecnologia ela só capilarizou, só permite que muitos façam isso, que é bem complicado, né, para a nossa convivência social, né? E agora vamos dar início às perguntas dos nossos convidados. Bom dia, professor. A gente gostaria de saber qual é a moral que o livro traz. Eu acho que a principal moral, né, que o livro traz é uma fábula. As fábulas normalmente trazem, né, um aprendizado, uma lição, uma moral.
E essa moral que ele traz é uma moral bem complexa, né? Está relacionado a regimes totalitários, a governos e a manipulação de massas. Podemos dizer que acho que essa é o principal aprendizado, né? Porque o que acontece? Para um regime totalitário se instalar, que é o que acontece aqui, que ele tenta representar o regime de Stalin, né? Precisava de uma massa de manobra, que não tinha conhecimento. Tanto que no livro o tempo todo dizia que as ovelhas só repetiam lá um mantra, dizendo 4 pernas bom, 2 pernas ruim. O cavalo, né, que é o cavalo Sansão e Quitéria, eles não tinham tempo de refletir sobre o que é que eles estavam fazendo. Eles trabalhavam o dia todo e no final do dia eles diziam o que é mesmo que a gente tem que fazer. Eles não sabiam ler também, né? Quase todos os animais não sabiam ler. Os porcos sabiam ler e se articulavam para liderar. E eles lideravam uma massa de manobra. Então, a questão do conhecimento, da educação, do esclarecimento, para não cair nesses regimes totalitários, né? Acho que é essa a principal lição. E como o livro chegou a ser usado na época em que foi publicado? Pronto. Foi uma grande dificuldade a publicação desse livro, né? O autor enfrentou uma resistência enorme, porque envolvia questões diplomáticas, e ele tentou publicar 4 vezes, foi negado, porque a Rússia também era parceira dos aliados ali no combate na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles não podiam desagradar tanto a Rússia, vamos dizer assim. É até parecido com algumas situações que existem hoje, né? Então, teve uma grande polêmica, né, para a publicação desse livro, teve grande resistência, mas ele acabou depois sendo usado como propaganda anticomunista, inclusive pelos Estados Unidos, né? Então, assim, teve muita resistência. Ele foi publicado em 45, ele foi escrito antes, mas teve muita resistência, várias tentativas de publicação, mas ele conseguiu de fato publicar, né, depois de muita luta, e foi usado por governos, para você ver, para combater os regimes lá totalitários, né? E teve essa resistência por quê? Porque a Rússia também era aliada dos ingleses no combate à Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Então ficou aquela coisa meio que diplomática, assim, a gente publica esse livro, só que isso vai desagradar os russos, né? E os russos estão nos ajudando a combater os alemães. Então foi uma coisa assim meio que de um jogo de xadrez, mas acabou sendo um sucesso mundial, traduzido para quase todas as línguas, usado por governos, né, como propaganda anticomunista, totalitarismo, etc. Bom dia, professor. A minha pergunta é como Napoleão conseguiu influenciar os outros animais ao ponto de conseguir expulsar a Bola de Neve da granja? Muito boa. Napoleão, ele tinha, vamos dizer, uma equipe, né, trabalhando com ele, que era o Bola de Neve, que era bem persuasivo, o Garganta também, que era uma espécie de ministério da comunicação de hoje, né? Então ele era o grande propagandista do regime, certo? O Garganta. E ele conseguia persuadir, prometendo o céu, né? E sempre também com a cultura do medo. Ele dizia, se vocês não fizerem isso, o senhor Jones vai voltar e vai tomar a fazenda. Então vocês têm que fazer isso. E ele sempre dizia assim, prometia um estilo de vida muito bom. Que no futuro vamos trabalhar mais. Eu vou ter que cortar a ração, mas vocês vão ter que trabalhar mais esse ano. Mas no futuro a gente vai ter ótimas condições, vai todo mundo ser feliz, vai ter mais ração, não sei o quê, vai ter casa, vai ter... Enfim, era a base da promessa, né, e do medo. Essas duas técnicas ele usava para conseguir o que ele queria e de fato conseguiu, né? Bom dia, professor. Qual a parte do livro que te chamou mais atenção e fez pensar assim, poxa, valeu muito a pena lê-lo? É o desfecho, né? É a parte final, onde tem uma citação que eu não poderia esquecer aqui de falar dela, que é conhecida mundialmente, né? Que quando eles escrevem as regras, eles dizem, uma das regras lá, que todos os animais são iguais, né? Eles pregam esse idealismo, que os animais eles têm que ser iguais, não pode um animal estar comendo muito, ganhando muito, com privilégios, e outro sem nada. Eles pregavam esse idealismo, né? Só que no final, eles mesmos alteraram, colocaram lá um adendo na lei,
para dizer assim, que essa frase é bem conhecida, né? Todos os animais são iguais, vírgula, mas alguns são mais iguais do que outros. Todo mundo já citou isso, né? Então, e representa dias atuais também. Então, esse é quase que o desfecho do livro, assim, não é o último parágrafo, mas está no finalzinho do livro e marcou, assim, fechou com chave de ouro. Essa frase é marcante. Assim, encerramos mais um programa Literatura Vitae. E obrigada a todos que assistiram e até o próximo encontro.